Carta de Ogneto. Sério, você entrou aqui nesse vídeo para ouvir falar da Carta de Ogneto? Então vamos lá. Olá, eu sou o Luciano Batista e seja muito bem-vindo. Hoje eu queria fazer uma explanação curta sobre este livrinho aqui, que recebe o nome atualmente de Carta de Ogneto. Nesse contexto de conhecer um pouco mais as fontes primitivas do cristianismo e para fortalecer o nosso conhecimento sobre a igreja, sobre o que Jesus ensinou, sobre o que os primeiros cristãos faziam, eu achei muito interessante trazer estes textos. Inclusive eu vou usar um pouco os livros dessa coleção, né, que é o Clássicos da Iniciação Cristã, da editora Vozes. Tem outras edições, né, que podem ser encontradas no mercado, na internet. Mas eu achei essa aqui bem acessível. É uma carta curtinha, nem tudo que está aqui é o texto, né? Tem comentários, tem índice, tem tudo mais. Então ele é bem fácil de ler, consegue ler em uma tarde, tranquilamente. Mas esse é um texto muito interessante. Vou tentar passar um pouquinho de de onde ele vem e como é que foi conhecido. Então, essa carta, ela estava esquecida. Ela estava guardada num arquivo na cidade de Constantinopla e foi encontrada em 1436 por um estudioso que estava lá. Ele encontrou junto com outros textos, alguns também estavam endereçados, vamos dizer assim, a este Diogneto. Tinha alguns textos de São Justino Mártir junto. E não era conhecido, ninguém sabia desse texto, então foram feitos vários estudos em cima dele. E algumas hipóteses foram surgindo. Então existe uma hipótese de que ele teria sido escrito por algum discípulo dos apóstolos, e que teria sido escrito no final do segundo século, início do terceiro século, e que foi dedicado a este Diogneto. Então, no caso, não se saberia exatamente quem foi que escreveu, mas se sabe quem recebeu, porque ele fala do Diogneto no livro, né? Ele está conversando com o Diogneto, e que dá para inferir que seria um pagão, talvez um romano, um grego, que ficou curioso, que quis saber mais sobre o cristianismo, estava interessado em entender como é que funcionava. E aí este escritor ele escreve defendendo. Existe uma outra hipótese que também foi elaborada, de que ele teria sido escrito por Quadrato, que é um discípulo ali do início do cristianismo, conhecido por outros textos. Além disso, houve diversas hipóteses, chegaram até a cogitar que teria sido escrito por um dos apóstolos, mas depois os historiadores, estudiosos abandonaram essa tese. Aí, mais recentemente, um estudioso, Paul Anderson, ele elaborou uma tese, que eu também não vou me aprofundar demais aqui, mas de acordo com os estilos literários, alguns outros textos, né, parecidos de autores, ele elaborou uma tese que ela é muito bem aceita atualmente. Claro, voltando a afirmar que isso não é definitivo, né, mas é uma tese aceita, de que teria sido escrita por Quadrato, um discípulo, né, dos primeiros séculos, e que ele teria escrito esse texto para o imperador Adriano, defendendo os cristãos contra as perseguições, explicando o que eles acreditavam. E esse nome, Diogneto, na verdade seria um título que em outras ocasiões já foi dedicado a imperadores, príncipes. Então seria este Quadrato escrevendo para o Diogneto, imperador Adriano. E isso teria sido feito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Então, aí tem algumas questões envolvendo textos do Eusébio de Cesareia, que citam alguma coisa, que dão pistas, né, de que esse texto poderia ter sido escrito desta forma. Vale recordar aqui que estes textos eles não nos obrigam a acreditar, né, em tudo que eles falam, né, eles não são dogmas de fé, nossa, não é igual à Bíblia, eles não estão em pé de igualdade com os textos sagrados da Bíblia, até porque a igreja definiu aquele grupo de livros para ser a Bíblia Sagrada, os livros de inspiração divina
que nos revelam, né, a salvação e como nós devemos agir. Esses outros textos eles servem para a gente entender, para a gente ir montando uma ideia de como as coisas foram feitas, né, pelos cristãos, pela igreja. Mas aí especificamente a carta de Diogneto ela começa com ele dizendo que vai responder perguntas que o Diogneto transmitiu para ele. Então existe um diálogo pré-existente ali, de alguma forma este destinatário, seja o imperador ou não, enviou questões e ele começa a responder. Então ele fala sobre o que os cristãos acreditam, como eles vivem, de que forma são as suas atividades. Ele explica por que os cristãos não acreditam em certas coisas, como é que é a forma que seria correta, né, de agir. Então, para ser breve, para não ficar assim muito solto, eu vou fazer uma leitura rápida assim, de alguns pontos, né? Então, como é que o livro está estruturado? Ele começa com o motivo da carta, falando perguntas de Diogneto, né? Aí ele fala por que os cristãos não adoram os ídolos, ele explica, né, porque os cristãos não acreditam, ele até faz uma explicação de como os ídolos são feitos, né, que são feitos de pedra, de barro, de madeira, então eles não podem ser deuses, né, não tem como os cristãos acreditarem nem cultuar um objeto físico. Isso é muito interessante porque derruba também essa acusação que os católicos sofrem de ser idólatras, né, porque nós temos imagens, mas já desde a carta já é dito que as imagens não são usadas como deuses, não são para ser adoradas, né? Porque não faz sentido adorar um ídolo construído. Ele também fala um pouco sobre os judeus também pensarem em ter Deus necessidade de sacrifícios, porque os judeus tinham sacrifícios no templo, mas os cristãos já não fazem esses sacrifícios, porque Cristo cumpre o sacrifício perfeito, né? Ele explica um pouco que existe um culto inadequado a Deus e que os cristãos não compactuam disso, mas ele escreve literalmente ali que ele não vai se adentrar muito nessas questões da diferença como os cristãos fazem o jejum, a questão do dia do sábado, né, que não é como os cristãos fazem, que os cristãos fazem o dia do domingo. Ele fala da vida dos cristãos, ele fala que os cristãos vivem no mundo, são como estrangeiros, né, em todas as cidades. E aí tem um trecho que é bem conhecido na internet, que ele fala aí, que é que os cristãos estão para o mundo assim como a alma está para o corpo. E aí ele faz um paralelo muito interessante, que é assim, os cristãos estão invisíveis no meio dos países, né, e das cidades, assim como a alma está invisível no corpo visível. Mas mesmo assim é a alma que vivifica o corpo, é a alma que traz aquela santidade, né, vamos dizer, para o corpo. Também fala ele cita assim que os cristãos são perseguidos em toda parte, apesar de não fazerem mal para os outros. Diz que os perseguidores nem sabem por que perseguem os cristãos, mas aí ele fazendo ainda esse paralelo com a alma, ele diz assim, como de uma forma parecida, que a alma no corpo é odiada pelo corpo, porque a alma não concorda, vamos dizer assim, com os prazeres que o corpo quer. Então dessa forma também os cristãos vivem de uma forma que isso incomoda o mundo, porque os cristãos deixavam, né, ele tá explicando ali, explícito que aquele modo libertino, aquele modo desregrado deles viverem, estava errado. Então por isso incomodava os povos. Ele fala, né, talvez a gente veja aí um pouco disso até hoje, né? Também ele fala de como Deus enviou o próprio Filho ao mundo, então ele deixa claro a questão de Jesus ser o Filho e ser Deus, né, na Terra. Ele fala um pouco da miséria do gênero humano antes da vinda do Verbo, antes da vinda de Jesus Cristo, explica por que Jesus veio só agora. Ele fala um texto assim, por que Jesus não veio antes, né? Então era para que a humanidade percebesse que ela não tinha como se salvar por força própria. E aí Deus vem e salva o gênero humano. Então ele fala, né, o Filho tardou a fim de que os homens se reconhecessem por indignos da vida. Depois ele fala assim, tem um capítulo que é os bens que Diogneto obterá com a fé. Ele diz, se tu aderir à fé, o que tu vais ganhar, né? A importância da doutrina do Verbo encarnado, fala a importância da encarnação de Deus Filho no mundo. E ele termina com a verdadeira ciência, a igreja pela vida unida à caridade. Então ele fala, né, desse verdadeiro conhecimento, né, que é ele fala dessa verdadeira ciência, desse verdadeiro conhecimento da vida que é feito dentro da igreja, que é a vida cristã unida à caridade, que é o amor.
Então, ele é uma bela defesa, é um texto bem apaixonado, assim, é um autor que ele vai, talvez ele preocupado com as calúnias, né, que eram feitas contra os cristãos e o amor que ele via na comunidade e que ele via dos ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos, ele impelido por isso, ele faz essa defesa, né, e seja para apenas um pagão culto que desejava conhecer mais e que ele vê nisso uma possibilidade de uma conversão, ou seja, é uma defesa feita perante o próprio imperador, daí almejava talvez ajudar mais os cristãos. De qualquer forma, o texto ele serve para a gente ver, embora tenha algumas diferenças pequenas do ensinamento atual, a gente vê que é muito parecido. Vê que o que a Igreja Católica defende hoje e ensina na sua doutrina já era defendido lá no primeiro ou no segundo século, ou no início do terceiro, seja onde for. Então a gente vê que existe um fio histórico que é mantido, um fio de fé, né? O que foi ensinado segue sendo defendido. Embora heresias foram surgindo, mas o núcleo central permanece o mesmo. Então seria mais ou menos isso, né? Não vou me alongar muito, até porque o livro é curtinho, mas para a gente começar um pouco esses estudos destes textos, né, dos primeiros séculos da Igreja, eu acho que é suficiente.